Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo, terça-feira da semana 3. Hoje falaremos sobre o pecado e o perdão. Para entendermos melhor a profundidade e poder que há na obra de Cristo, precisamos primeiro entender melhor o que representou a queda e compreender as consequências do pecado no homem. Quando Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele abriu toda a sua descendência o acesso ao conhecimento dessa árvore. Desde então, cada pessoa sobre a terra é criada em um ambiente familiar e cultural que determina seus valores, seu conceito sobre certo e errado e até mesmo o sentido de pecado. Com o passar do tempo, esses valores morais se alteram. Percebemos isso colocando pessoas de gerações diferentes discutindo seus valores e notamos um grande abismo entre as opiniões de uma pessoa de 70 anos e um jovem de 15 anos. Comportamentos considerados como imorais por tempos de nossos avós são tratados com naturalidade hoje e aceitos socialmente. O pecado nos barrou o acesso à árvore da vida e passamos a nos alimentar desde quando nascemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nossa consciência moral, alimentada e estimulada pela nossa alma, passa a nos dirigir decidindo o que é certo e errado, de forma independente de Deus. Então, irmãos, a humanidade toda torna-se pecadora não porque tenha pecado, mas peca porque os homens são pecadores. É complicado. O pecado de Adão e o nosso é o mesmo. A diferença é que no caso de Adão, o pecado foi uma atitude deliberada e no nosso ele foi recebido por herança. Isso está em Salmos 51:5. Vamos ler esse salmo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Que coisa, né? Porque esse motivo nascemos com a inclinação de sermos independentes. Outro aspecto importante é entendermos o pecado como uma atitude interior que Deus deseja restaurar, e os pecados como o ato exterior que manifestam aquilo que somos, aquilo que é visível aos outros. É nesse ponto que, em geral, muitas pessoas recuam ao serem evangelizadas, por se considerarem boas e acreditarem que não são pecadoras. Na verdade, muitas delas são, de fato, moralmente boas. O problema é que para Deus, no que se refere à salvação do pecado, isso não tem qualquer valor. Que coisa, né? Isso está escrito em Isaías 64:6. Vamos aproveitar para ler a palavra aqui de Isaías. Vamos ver o que ele diz aqui para nós. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Que horror, né? Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Complicado. Para ver que nossas obras são obras mortas, né? Mas vamos lá, tem salvação. Para ele, todas as criaturas são mortas espiritualmente, porque pecaram. Por isso, não recebem mais vida vinda do Pai, e por consequência, a fonte do conhecimento do certo e errado não provém dele. Dessa forma, nossos valores são resultados da fútil maneira de viver que nossos pais nos legaram. Isso está em 1 Pedro 1,18. É a própria palavra que está escrita. Vamos dar sequência aqui.
Adão decidiu ser independente de Deus. Nós podemos decidir nos submeter a Deus. Isso é arrependimento, gente. Então, importante essa palavra, esse texto que foi falado agora. Nós temos que ter arrependimento, gente. Vamos ler o texto de 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não cresceu pecado, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perdão meus olhos, gente, às vezes falha. Recebemos justificação, né? Isso está em 1 Pedro 3,18. Até vamos aproveitar para ler aqui 1 Pedro 3,18. Vamos ver aqui, já que estamos lendo, né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Oh, glória! Então, assim, recebemos justificação pela morte de Cristo na cruz. Nossos pecados foram lavados pelo precioso sangue de Jesus, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso está em Mateus 26, 28. É o próprio texto, como está escrito aqui. Isaías fala profeticamente que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós é que devemos estar naquela cruz. Isso está em Hebreus 2:9, né? Mas Jesus espontaneamente deu a sua vida por nós, para que tivéssemos acesso ao Pai. Fomos reconciliados com Deus pela sua morte. E o véu foi rasgado e temos novamente acesso ao Pai pelo Filho. Oh, glória! Está em João 14:6. Vamos aproveitar para ler João 14:6 também. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Né, gente? Vamos buscar uma revelação hoje? Fazer as perguntinhas básicas aqui para ver se todo mundo entendeu o texto, né? E vamos aproveitar aqui. O pecado de Adão atingiu somente ele e Eva? Não, né? Que horror. Qual o pecado de Adão e qual o nosso? Infelizmente nós temos a herança de Adão. Qual a diferença entre o pecado e os pecados? Como Deus proveu o perdão para nossos pecados? Glória a Deus, Jesus veio por nós, né? Então, irmãos, aproveitando, vamos meditar sobre essa palavra que nós falamos hoje. Tem bastante coisa, né, para a gente pensar e refletir, decidir. E amanhã a gente dá sequência no estudo. Vamos aproveitar mais um dia com a palavra, com Cristo em nossas vidas. Amém.